sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados, e hoje eu continuo a falar com a doutora Paola Dalmácio, alergista, e a presidente da Associação dos Alérgicos, Silvana Souza. Silvana, como é que surgiu a associação? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês pela presença. É muito honrosa estar aqui presente no seu programa, né, de grande audiência. Mas a associação, ela existiu depois que caiu a ficha, né? Que a minha filha já teve até hoje 7 choques anafiláticos. E quando caiu realmente essa ficha foi quando ela tomou a vacina tríplice viral. Ela tomou aqui, né, no estado do Amazonas, era a última dose, a doutora Paola sempre nos orientando, né, com a alergia da Bárbara, e a mesma foi tomar normalmente, como mãe vai dar a obrigação de mãe para dar vacina. E depois que ela tomou a vacina, né, em segundos, 10 minutos no máximo, ela começou a fazer a reação da anafilaxia. Só que eu não sabia, né, que ela era anafilática a esse ponto. Vocês ainda estavam no posto de saúde? Estávamos no Graças posto de saúde. a Deus. Só que eles não... Foi uma coisa muito horrível. Isso tudo que você falou aí de alergia... Relata, que é importante. Pois é. Fizeram a vacina. Deram a vacina, ela no meu colo, ela tinha 4 aninhos. E ela com 4 aninhos falou, mãe, eu estou passando mal, não consigo respirar, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer xixi, eu quero ir número 2, eu quero... Só que eu não sabia o que era. E ela era uma criança, uma bebê quase, né? Bebezinha ainda, 4 aninhos. E a sorte é que ela já falava, né? Sim. E foi quando eu fui socorrida, né? Que eu gritei na unidade básica, mas ninguém me dava atenção. E eu estava na Zona Oeste, na frente do Hospital da Criança. Foi quando ela foi socorrida. E graças a Deus que ela foi socorrida e todo o processo foi feito, né? E ela foi salva, mas chegou com pulsação 30, semi-morta. E a partir daquele dia, eu já sabia que ela era alérgica, mas eu não sabia que aquela vacina, né, doutora, continha lactobumina. Nessa vacina é um lote, é uma empresa que produz a tríplice viral que vem da Índia. E essa vacina, ela apresenta a proteína do leite na composição da vacina. Não há necessidade de proteína do leite em uma vacina, mas nessa vacina, então aconteceu uma sucessão de choque anafilático no Brasil todo. Gente, eu fiz careta aqui porque a verdade é que a lei do genérico ela facilitou muita coisa, mas a gente está tendo uma tendência de vir muita medicação da Índia. E eu não sei que tipo de controle os compostos que vêm da Índia têm, mas, assim, um grande número de relatos de reações alérgicas são com comprimidos de origem... por exemplo, uma vez eu tinha que tomar Claricide, e o Claricide não existia, e eu sempre opto pela marca referência, né? Pela marca referência, porque uma outra coisa, parlamentares, pelo amor de Deus. Hoje a gente já ganhou o direito de saber qual é o sal, né? Qual o composto. Só que nenhum medicamento está escrito ali que tem corante, qual corante, ou que é um medicamento genérico importado da Índia. Você tem que virar aqui o negocinho, olhar aqui, né? O que acontece? Simplesmente eu tomei uma claritromicina genérica de origem indiana e foi para o laboratório depois para analisar numa farmácia de manipulação. O mesmo problema, doutor? Sim. Pois é, continuando isso, Trícia, e então, foi daí que surgiu, né? Não foi nem daí, né? Foi quando caiu a ficha e eu já que você 8 precisaria anos, fazer algo para as pessoas, porque o que eu não aceitava é eu fazer a obrigação de mãe, levar minha filha para tomar vacina
que ia acontecer isso e ficar por isso. Agora, Silvana, o posto de saúde não te deu nenhum atendimento emergencial? Não. O que aconteceu, que eu gritava dentro do posto, dizia que aquela vacina continha leite e todas elas olhavam para mim, eu pedia um socorro de medicamento, porque ela não estava com o plano dela, eu não estava com a bolsinha dela de antialérgico, porque a vacina tríplice viral não tinha como, né, dar errado, porque ela já tinha tomado, isso era a última dose dela. E também ela estava muito próxima, né, da minha casa, e eu, assim, eu falei, vou levar e vou para casa, que ela vai para a escola, ela vai para a aula. E aconteceu tudo isso. Foi quando eu liguei para a doutora Paola, a doutora Paola, mas como? Não entendi, mas como não tem leite? Ela insistiu dizendo sim, eu disse, não sei, doutora. Só sei que a minha filha foi socorrida, né? E graças a Deus, dentro do hospital, eu estava muito próximo, porque só foi atravessar a rua. Doutora, os postos de saúde, eles não estão preparados para esse tipo de reação? Não, uma unidade básica de saúde não, Trícia. Como que você administra a vacina? Na realidade, isso daí precisaria ser modificado na legislação, né? Faça um apelo, doutora, por favor. Eu trabalho em saúde. Uhum. Faça um apelo para se justificar. As unidades básicas de saúde, como existe a vacina, deveria ter medicamentos de emergência, para que, caso aconteça uma reação alérgica por uma determinada vacina, ser resolvido de forma imediata. Até porque quem aplica a vacina são técnicos de enfermagem, tem um enfermeiro, na maioria das vezes, presente ali dentro da sala. Então, eles têm autonomia e conhecimento para administrar uma medicação intramuscular, uma medicação subcutânea, medicamentos de emergência, né? Então, a Silvana não teve esse suporte porque a unidade básica de saúde realmente não tinha medicamentos para resolver uma reação alérgica grave. Então, vamos fazer um apelo aqui. Por favor, prefeituras que são responsáveis pelas UBS, pelas unidades básicas de saúde, secretários municipais de saúde, por favor, aparelhem, equipem, né, as unidades básicas, pelo menos com um kit de emergência. Né? Não tinha nem o kit, não tinha nada. Um treinamento básico para aqueles profissionais saberem, né, como proceder, né, caso haja uma alergia, né, sobretudo a vacina, às vezes até vitaminas, né? Às vezes o polivitamínico, que é a unidade básica, também causam alergias. Tem uma série de coisas, né, que podem causar alergia. Então, basta um treinamento, porque já existem os profissionais e um kit de emergência. É importante. Né, doutora? É importantíssimo. A gente tem kit de emergência no consultório, né? É importante, o alergista precisa ter um kit de emergência no seu consultório, até porque a gente faz vacina de alergia. Na unidade básica de saúde, que atende muito uma população, né, maior, nas campanhas, precisaria realmente ter esse recurso adicional para que numa situação de emergência seja resolvida enquanto chega um SAMU, chega uma assistência maior, né? E é tão traumático para uma criança precisar passar por esse tipo de SAMU e tudo mais. Seria tão mais fácil se você tivesse um kit de emergência em cada unidade básica. Cada unidade, em cada escola. E assim, no restaurante, no avião. Então, assim, Trícia. Gente, eu tenho uma história, desculpa. Eu tenho uma história chocante, a história mais chocante que eu já ouvi falar aconteceu num avião, né? Vocês conhecem essa história? Foi de um rapaz? Não. Isso é uma história seríssima nos Estados Unidos. O que aconteceu? Eu nem tinha ideia, doutora. Mas não foi o rapaz do amendoim, que ele comeu o amendoim e ele mesmo se aplicou a caneta de adrenalina? É uma coisa muito mais séria. Eu li numa revista Good Housekeeping, tá? É uma situação que aconteceu num voo, não sei se da American ou da United, mas eu acho que a moça era muito alérgica a castanhas, amendoins, né, que eles falam nuts, e
ela não comeu. Ela só inalou as partículas que estavam em suspensão. Exatamente. E aí ela fez anafilaxia, mas Minha isso filha é acontece. assim. Só A que minha filha até também. hoje, essa pessoa, ela teve determinadas paralisias e até hoje ela tem sequelas gravíssimas, né? Ela não anda, ela Ela não ficou dentro fala, do avião até o avião chegar no. fazer um pouso de emergência. Esse caso aí, Trícia, é aquele caso semelhante da pimenta que teve no Sim. Brasil. Sim. Que ela... Mas eu gostaria que vocês explicassem exatamente isso, que é o quão sério é, né? Você servir num ambiente fechado como um avião, né? Qualquer alimento ou qualquer substância potencialmente inalável a um alérgico, né? É uma questão muito séria. Seríssima. A Bárbara passou agora 3 semanas atrás, não foi, doutora? Sim. Ela estava no carro, né? E no carro tinha um saco de pão de queijo, no carro que ela estava. E o saco ficou uns 40 minutos dentro desse carro. E o motorista estava com o carro, esperando ela entrar no carro, junto com a outra pessoa, que ele estava aguardando, e o saco ficou lá. O saco só saiu do carro quando o motorista pediu para deixar na casa dessa pessoa. E ela entrou no carro, ela andou, vamos colocar, sabe onde é o DB da Ponta Negra? Ela foi até a Bola das Letras, ela não aguentou, dentro do carro. Como que vocês chegam a descobrir? É um trabalho de investigação, né? É investigativo isso. E aí, o que ela acontece? Ela disse assim, eu preciso voltar. Ela ia para a igreja, Nossa Senhora de Nazaré, toda segunda que ela faz o texto. Minha filha tem 16 anos hoje. Aí ela pediu do motorista, junto com a pessoa que ela estava, falou, não, eu preciso voltar para minha casa. Eu liguei imediatamente para a doutora Paola, ela estava irreconhecível, de assim, olhos fechados. Ela só você imaginar, dali da Ponta Negra, do DB, até a Bola das Letras. É muito rápido a reação alérgica. Para contar para vocês no próximo bloco. A gente volta já já. Aproveitando o que a Silvana estava falando, aconteceu comigo de estar fazendo intercâmbio e me ser servido algo e eu chegar na escola, que foi servido algo no café da manhã, e eu chegar na escola e a minha primeira aula era sempre história americana e o professor tinha o costume de colocar filmes e desligar a luz. Então, ficava colocando filmes ali da Guerra do Vietnã, Primeira e Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. Num lugar que era frio, com moletom até aqui, né, vestido e tal. No que acenderam as luzes, eu já não enxergava mais, as minhas mãos também já não tinham mais... Eu estava toda demasiada e no momento em que a minha colega fez assim para mim, dizendo que eu estava demasiada, simplesmente eu já acordei na ambulância. O diferencial lá que vende caneta de adrenalina nas farmácias, aqui não consegue comprar. Mas você estando dentro de uma escola, se você não tiver esse atendimento urgente, né, você realmente não consegue sobreviver. Não consegue. Porque passa para dias, né, doutora? Na realidade, acabou, tu estava já com edema periorbitário, edema de mãos, e já estava dentro da ambulância, provavelmente você ficou um tempo desacordada. Sim, fiquei, porque quando ele já tinham feito, eu tenho certeza que quando eu sei muito bem que eu vou desmaiar, porque fica parecendo jornal amassado, assim. Sim. Que a visão fica parecendo que você está vendo assim ali, quando saía do ar, TV, alguma coisa assim, aí pronto, acabou. E aí, a Bárbara com leite. Ela é com um medicamento que você idêntica. Tudo que você falou é minha filha
só que ela é alérgica ao leite. No caso Idêntica. da Trícia, é corantes, é o corante amarelo, são vários corantes, são a dipirona. E assim, eu tenho uma lista, né, anti-inflamatórios, a maioria dos medicamentos que eu não posso agora. Eu não fiz o que você fez, você transformou isso numa causa, né, para conscientizar as pessoas. Me conta um pouco mais. Então, e depois desse choque anafilático dela, quando ela bebê, eu não sabia que ela era alérgica a tanto que quando ela, nos 6 meses, ela não tomava nem água, só mamava. Eu dei uma colherinha para ela, né, de fórmula. Ela foi ter que ser atendida também no hospital. Então, foi o primeiro, assim, o evento mais... Foi o primeiro. Foi o primeiro evento do meu filho também. Foi. Aí, o que acontece? Depois, eu passei 3 anos, né, fazendo os tratamentos psicológicos, porque minha filha sofreu um choque anafilático e eu não entendia. A doutora Paula me direcionou. A gente fica em pânico. E, a Trícia, mãe desenvolve um pânico, não é, doutor? Sim, tipo assim, a doutora sabe que eu vivia em pânico. Então, você imagina que a minha filha dormia comigo desde o dia que ela nasceu até os 11 anos de vida. Ela só saiu da minha cama quando ela inteirou. O meu saiu com 12. Pois é. Ganhei por ano. E aí surgiu justamente, Trícia, um movimento, né, de mães que se reuniram, né, em 2019 para fazer algo que nós estávamos e ainda estamos invisíveis aos olhos do poder público. Mas foi quando nós colocamos isso para mostrar para a sociedade que nós estamos aqui. Nós lutamos por isso. A doutora sabe que ela está na luta desde a época que nós, né, começamos a fazer esse movimento. Foi quando nós criamos a associação em 2020, no meio da pandemia. E esse mês, agora de maio, dia 28 de maio, ela vai fazer 6 anos, né, que nós estamos na luta. E a associação surgiu, né, justamente porque nós não éramos vistos pelo poder público nem pela sociedade. Não somos até hoje, né? Nem o alergista é considerado uma especialidade indispensável a todos os hospitais, a todas as... Né, que deveria ser, porque qualquer hospital que administra uma medicação, né, que fornece um alimento, que, enfim, está vulnerável a ter uma pessoa, né, que apresente uma reação alérgica severa, né, doutora? O que acontece é que existem reações alérgicas diariamente nos hospitais, em UBSs, em SPA, em restaurantes, em todos os setores, né? A alergia, como eu expliquei, ela pode acontecer de diversas maneiras, até pela inalação, pelo contato com a pele, a ingestão alimentar, o uso de um medicamento. Então, a gente precisaria levar essa informação cada vez mais para todas, para ter essa conscientização da importância de um diagnóstico precoce, mesmo que não tenha um alergista, Trícia, nos hospitais disponíveis. Mas eu acho que deveriam ser mais valorizados. Mas tem que ter um diagnóstico precoce, como tratar precocemente esse paciente, para que ele tenha uma boa evolução desse quadro, para que ele não chegue num quadro grave de anafilaxia e com consequências posteriores. Quando é que o caso chega a ser tão grave que não tem mais solução? Quando ele evolui, ele começa o edema de glote, ele vai iniciar uma insuficiência respiratória. É o que aconteceu com você e com a minha filha, da Pimenta. Quanto tempo você tem para... 5 minutos para agir. 5 minutos. Se você atravessou a rua, não foi, doutora? Foi. Ela chegou com pulsação 30. Ela tomou 4 doses de adrenalina, doutora. Então, assim, é muito rápido. Da evolução do fechamento de glote, vai culminando com a insuficiência respiratória, vai diminuindo a amplitude torácica, o ato de respirar, ele vai diminuindo, vai culminando com a insuficiência respiratória, e se você não intervém nesse momento, o paciente vai evoluindo para parada cardíaca. E quando é bebê? Que não sabe falar? Olha só, eu passei por uma situação muito parecida com o meu filho que você está falando. O meu prédio estava em dedetização. Ele estava dedetizando, né? Ele, como bebê,
por questões de segurança, eu fui para um hotel, né? E ele só mamava. E nesse momento, foi exatamente, eu me lembro o dia, porque foi exatamente um dia de um acidente aéreo de uma empresa regional aqui. E aí, o hotel lotou dos familiares daquelas pessoas, das vítimas desse voo, que era um rico que vinha de Tefé, creio eu. Foi do dia 14 de maio de 2004. Olha como são marcantes as coisas para... E aí eu via que tinha algumas mães que estavam tentando amamentar também, né? Viúvas, né, de vítimas e tal. E ali foi uma coisa que secou o leite de todo mundo, e o meu, inclusive, que não era... E aí alguém tinha uma lata de fórmula. E aí, aquela agonia da criança chorando, eu preparei 30 ml de fórmula para ele, e foi o suficiente para esse desespero todo, né? E assim, durante muito tempo foi um desespero para mim, porque eu entrei em pânico, né? Não, e ele era alérgico a leite? Ele era, eu não sei até hoje se a fórmula era a base de leite ou soja, mas ele fez a reação, né? Ele começou com Edema, né? com as alergias aqui, com Placas, né? Placas. E aí ele foi atendido muito rapidamente, né? Conseguimos reverter aquilo lá. Não foi a reação mais severa que ele teve na vida. Acho que a primeira reação talvez não seja mais severa. Mas eu comecei a entrar em pânico, porque a vida daquela criança, ela tem que ser totalmente monitorada, porque ela não fala. Ela vai ter que ir para a escola algum dia na vida dela, né? Ela vai ter que participar de determinadas coisas. Então, assim, a associação, ela é de extrema importância para conscientizar, porque você quer criar seu filho numa bolha, porque você sabe o risco que ele corre no mundo, mas infelizmente você não pode, né? E tem muitas mães, né, doutora, que criam em bolhas. Eu tive um trabalho muito psicológico, né, para que eu não fizesse isso com a minha filha. Hoje minha filha sai, né, doutora, ela sai. Hoje ela não está na minha casa, ela está na casa do namoradinho dela. Mas hoje ela tem 16 anos 16 e ela anos. sabe como proceder. Mas ela aprendeu e passou por várias situações, Mas como eu te falei, passou por quantas situações para até poder aprender. ter a idade suficiente para saber. E é isso que a mãe, né, o pai, o cuidador, A família né, toda. passa diariamente. Porque não é só a questão da pessoa ser alérgica, você ter que enfrentar o mundo e explicar, né? É gritar para o mundo inteiro Todo que você dia. é alérgica, que você não pode, é explicar muitas e muitas vezes, porque ela mesma diz, mãe, eu já cansei de falar, eu não aguento às vezes, isso está me irritando, isso está me cansando. Não, às vezes é muito porque cansativo. É muito estressante, até porque ela, como você falou, ela era pequena, ela foi enfrentando até hoje. Sem contar o bullying, né? Porque as pessoas já começam a falar que é frescura. Muitas mães da escola, que eu sei, né, nunca chegaram comigo, mas falam: eu pensava que não era tanto assim. Eu pensava que era uma coisa mais leve, porque eu sempre muito cuidadosa com ela. Então, você imagina aquela mãe como você, que tem todos os medicamentos, desde o dia que ela saiu do consultório da doutora Paola, com 6 meses, a doutora Paola cuida dela. Então, desde esse dia, o meu plano de emergência anda comigo, entendeu? Então, assim, depois do choque anafilático, primeiro, nunca mais ficou sem caneta, mas assim, não são todas as mães e nem são todas as pessoas que têm essa consciência, e né? quando a gente vai para a escola, e também poder aquisitivo, né? Poder aquisitivo é financeiro também. Né? O custo não é só no alimento, é alimento, é o medicamento, é o que você nem imagina. Gente, né? eu fiquei chocada. Uma notícia, já que a gente está falando de notícia, eu fiquei chocada de uma situação de uma criança. Vocês devem ter visto que a escola disse que ela não poderia levar
o alimento dela, ela era alérgica, a mãe preparava o alimento dela, que ela não poderia levar o alimento dela porque os outros iriam querer comer. Cadê o direito do alérgico, gente? Isso é muito comum nas escolas, Trícia, levando para o lado engraçado. As crianças, elas acabam trocando realmente alimentos, mas no caso de um paciente alérgico é necessário, ou ele vai levar o alimento de casa, feito com todos os recursos de restrição possível para aquele paciente, ou ele precisa se alimentar na escola, mas a escola também tem que estar preparada. Olha o cúmulo do absurdo. A escola que deveria fornecer o alimento da criança não fornece. Aí a mãe, além de já preparar aquele alimento... É um custo bem alto. Não é só um custo, mas assim... O tempo que ela desprende ali. E aí prepara, tem todo aquele cuidado. Mesmo assim, a escola diz, não, você não pode, porque os outros vão ficar com vontade. Mas aí que entra a conscientização. Pois é por isso que a gente tem que falar, tem que visitar as escolas escutando, tem que visitar restaurantes, tem que gritar para o mundo que isso é sério, gente, é muito sério. Porque as pessoas continuam achando que a alergia é simplesmente a nível da pele, né? Trícia, nós estamos no meio da Semana Nacional de Conscientização sobre a Alergia Alimentar. Todos os anos, desde quando nós instituímos a lei aqui no estado do Amazonas, municipal, estadual, e temos a lei federal que foi sancionada em 2023. Desde 2016 estavam lá no Senado, lá no federal, né, os parlamentares. Só conseguimos isso em 2023, então nós comemoramos desde 2020, 21, 22, 23, até a presente data. A doutora sempre está presente e eu comemoro pela associação todos os anos a Semana de Conscientização sobre a Alergia Alimentar aqui no nosso estado. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu acho também que é importante não só a gente ter mais tempo, mas a gente ter mais frequência. A gente está aqui gritando sempre com relação a isso. E eu convido vocês a voltarem, né? E a gente, de repente, fazer um projeto. Eu gostaria muito de participar desse projeto, né? De expor e explicar, né? O quão necessário, o quão importante, né? É que se tenha consciência da gravidade da alergia. Eu queria as considerações finais de vocês. Eu quero pedir licença de você, mas convidar todos para a Semana de Conscientização sobre a Alergia Alimentar. A abertura vai ser na Assembleia, no dia 14 de maio, às 14 horas, no auditório Cônego Azevedo, e nós vamos fazer uma programação. A doutora vai estar presente. Nós vamos estar com a doutora Paola, doutora Valéria Favacha, nós vamos estar com o SAMU, nós vamos estar com uma psicóloga e nós vamos estar lá no FEComércio, né, fazendo no dia 20, a partir das 13 horas, fazendo toda essa programação para que as pessoas tomem consciência que a alergia alimentar é coisa séria. E preparem meu bolo de aniversário para a gente comemorar essa data junto. Gente, obrigada, não temos mais tempo, mas a gente volta com essa pauta num outro momento. Obrigada a vocês. Obrigada.